Olá, família de Jesus, bom dia. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, versículo 1. Como vocês já sabem, mas para quem não sabe e essa mensagem chegar, me chamo pastor Emerson Adriano, membro da Igreja Batista Jardim Nazaré, que tem como pastor presidente o nosso amado irmão pastor Roberto Ricardo. Estaremos hoje fazendo o resumo da lição 8 da EBD, da Escola Bíblica Dominical, hoje dia 24 de maio de 2020, que veremos o desafio da unidade em Cristo, que tem como base Efésios capítulo 4, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4, e o versículo 13 como texto áureo. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Vivemos um tempo em que são identificados vários tipos de igrejas históricas, igrejas contemporâneas, igrejas renovadas ou carismáticas, e ainda tem as igrejas abertas. Quem estiver com a lição, vê as definições, uma breve definição de cada uma delas. Uma razão apresentada por Jesus Cristo para que a igreja se apresentasse vitoriosa foi a unidade. Essa é a ideia de Cristo. Rogo, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado. Isso é Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 1, que a gente vai ter aqui nesse ponto. O desafio da unidade está no fato de um andar digno. É buscar a unidade da vida, é a dignidade em nosso viver. O mais importante numa pessoa não é aonde ela vai, quando é obrigada a ir a algum lugar. Isso não é importante. O importante é, mas onde ela vai, quando pode ir, onde quiser. Nessa parte eu lembro de uma frase do doutor em arqueologia, que ele diz, nas coisas essenciais há unidade. Essa frase ele pegou de um outro alguém, mas foi dele que eu escutei. Nas coisas essenciais a unidade, nas coisas não essenciais a liberdade, nesse ponto aqui. Mas aonde você vai, quando pode ir, onde quiser, está livre para decidir para onde quer ir. Isso aí é importante. Se você optar por Deus, que é o primordial aqui do que estamos vendo. E o restante da frase é: e em todas as coisas a caridade. Nesse sentido, o amor de Deus, né? Porque a caridade, em algumas versões, é o amor de Deus, o amor ágape. Ágape é o amor de Deus, que pode ser um pouco retratado ali em Coríntios 13. Tudo sofre. É bem assim, que Deus sofreu para me esperar, naquele sentido que a gente raciocina, até que eu chegasse ao reino dele aqui na terra e o serviço, e graças a Deus estamos aí. Aos trancos e barrancos, mas a misericórdia de Deus nos guia. Esta vida digna depende das nossas influências, são inevitáveis e duráveis. As qualidades morais, a imagem moral de Cristo em nós, são aqueles poderes que irão preservar a unidade em Cristo. Já em Efésios 4, versículo 11, diz assim: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Nesse ponto, o desafio da unidade está na compreensão de que ela pode ser vivida em meio à diversidade. Diversidade não é para espantar, é para unir. Ser diferente é belo e atrativo. Ser igual perde um pouco a graça de fazer. O Senhor distribuiu dons, habilidades, interesses diferentes conforme Ele quer, e em muitas situações aperfeiçoando as habilidades naturais. No caso,
os talentos que também são dádivas do Senhor na criação. Nem todos exercem a mesma coisa no corpo, mas a unidade é preservada. A diversidade existe exatamente para que se viva a unidade. Sem diversidade não existe unidade, passa a ser uniformidade. E não é isto que faz parte do desafio de sermos um, não de sermos iguais. Como diz aqui, sem diversidade não existe unidade, passa a ser uniformidade. E não é isto que faz parte do desafio de sermos um, não de sermos iguais. Seguindo, o desafio da unidade tem como exemplo a estatura de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. O vigor espiritual consistente, duradouro e inegociável é fruto da maturidade cristã. Essa maturidade se evidencia na unidade, mesmo havendo diversidade. Na maturidade não é segundo o meu padrão estabelecido ou de qualquer outro. Não é. É segundo o padrão de Cristo, como veremos aqui. Não é maturidade para atender minhas expectativas ou expectativas daqueles que estão ao meu redor. É para atender às expectativas de Jesus. Esta maturidade traz ânimo e vigor no corpo, na vida do crente. E nesse ponto veremos o desafio da unidade consiste em promover a maturidade cristã. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, quando o qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justiça operada de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Crescer aqui, nessa parte, também traz a ideia de ânimo e fervor. Crescer em tudo é deixar a infantilidade e alcançar a fase adulta. Aqui eu lembro do texto de Hebreus, que fala que acerca de devido o tempo de caminhada já devia ser mestres, mas como ainda não são, vou ter que tornar a dar leite. E fazendo disso, nessa parte da leite, aí Pedro fala na primeira carta dele, capítulo 2, versículo 2 e 3, diz assim: para aqueles que deveriam estar com fome, mas na hora de se alimentar, desejar o leite racional, como um menino novamente nascido, o leite racional não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Crescer com saúde, desenvolver a potência de fé. O corpo que não está bem ajustado não tem vigor e ânimo, unidade e o avanço para a maturidade. Se o corpo não estiver ajustado, não vai ter nada disso. Não vai ter unidade e nem vai avançar para a maturidade. Doutrina e ensino não se separam como pensam alguns. O que separa divide e quebra a unidade, e é o desvalor que se dá aos ensinos de Jesus. Na questão aqui de separar, eu lembro aqui do texto de Provérbios, que diz que quem separa busca o seu próprio proveito, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, se cobre, deixando a verdadeira sabedoria para lá, ficando com a sua. Só que, como vimos, não é a nossa expectativa, é a expectativa de Jesus. Precisamos assumir, acredito que seja Provérbios 18, eu não acredito. Mas confirmem aí nas vossas Bíblias. Precisamos assumir um compromisso sério com as nossas doutrinas, que representam os ensinos de Jesus, os ensinos do Senhor. Precisamos estar advertidos contra os que ensinam doutrinas que não se fundamentam na fé. Porque tem muita gente que se diz convertido, mas não estão nem aí para a fé em Jesus. Não estão nem aí. Inclusive, a frase citada por esse doutor
é de um cientista. É de um cientista, ele é um cristão, foi um cristão católico, mas era cientista. Esse então, Dominis, o nome dele, a frase que esse doutor em arqueologia usou. Aqui veremos o desafio da unidade promove ética de vida relacional com Deus e com os homens. Digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade e na sua mente. Aqui, a frase que eu falei um pouco antes é aquela que eu falei: para as coisas essenciais, a unidade; para as coisas não essenciais, a liberdade; em todas as outras, a caridade. Eu escutei pela primeira vez do doutor em arqueologia, mas essa frase é de um cientista chamado Dominus, coisa assim, que é um cristão católico aí, numa época dessa aí, remota, né? Remota quer dizer há muito tempo atrás. Não devemos andar como homem natural. O crente faz parte do corpo de Cristo, portanto é um novo homem. Assim sendo, ele deve trocar as vestes do homem velho por novas vestimentas. Disse Paulo aos Coríntios: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Então as coisas velhas já passaram. Aqui diz, deixando as vestimentas do homem velho. Outro dia foi na videoconferência do jovem, eu disse que eu prefiro o termo antigo ao termo velho. Velho eu subjugo que seja algo que não tem tanta serventia. Já o antigo sim. Antigo sim. Uma calça velha é rasgada, uma calça antiga pode estar boa. Pode estar boa. Mas cada um, eu tenho esse raciocínio, mas cada um tem o seu. Paulo ensina 3 tipos de homem: o natural, o carnal e o espiritual. Estando nós no espírito, o nosso andar tem necessariamente de ser diferente daquele homem natural e carnal. Não devemos andar com a nossa vida comprometida com a ilusão, porque esta é passageira e transitória. Aí, como diz o versículo 17 de Efésios 4, parte do versículo diz: para que não andeis na vaidade da sua mente. O que é vaidade? Aqui significa também vagar ou andar sem alvo, sem esperança. Vaidade aqui, no sentido bíblico, seria esse tipo de situação. Nesse contexto do resumo da aula de hoje. Não devemos andar com a nossa vida em trevas, entenebrecidos ou obscurecidos no entendimento. No versículo 18 diz: obscurecidos, conforme a revista Compromisso, na lição 8 do segundo trimestre de 2020. Vocês verão assim: obscurecidos no entendimento, mas entenebrecidos em outro. Não devemos andar com a nossa vida alheia à vida de Deus, separados da vida de Deus. Vimos a questão de separar de Provérbios. Quem separa busca o seu próprio proveito, insurge-se, separa ou fica longe, ou rejeita a verdadeira sabedoria, conforme está lá em Provérbios, dizendo: insurge-se contra a verdadeira sabedoria. A Bíblia e a oração não podem ser algo estranho para o crente. Não pode. Não devemos andar com a vida endurecida para as coisas de Deus, pela dureza do seu coração, no versículo 18. Deus pode sentir tristeza por alguma coisa que fazemos. A palavra tola também oferece a Deus, também ofende a Deus. Palavras torpes ofendem ao Senhor. Algumas palavras aqui, em outros lugares, em outros países, não são ofensivas, até em outras cidades ou estados do nosso país. Mas se para nós
palavra torpe. É uma palavra tola diante do Senhor. Porque o teor que eu gosto de falar, né? Ou seja, o sentimento daquela palavra que passa a conotação, você sabe. Então, é palavra tola também e torpe também. Tem o conceito mais, assim, mais direto, mas não iremos entrar nesse caso agora. Chegamos na parte final, que é a conclusão. A unidade realmente é um grande desafio, mas é o distintivo real do crente. O que há de nos identificar como discípulos de Jesus é exatamente o sermos um, assim como Jesus e o Pai são um, diz o texto em João, no Evangelho de João. E como viver essa unidade? Essa parte iremos ver aqui na revista. Como viver esta unidade? 1. Preservando e enfatizando na vida os valores do reino de Cristo. Isso passa por ler, orar e anunciar o reino dele. 2. Tendo entendimento de que o fato de ser diferente não pode impedir de viver a unidade. Somos diferentes, por isso falou em diversidade, mas não nos impede de vivermos a unidade. Aí cada um deixa suas vaidades, seus gostos do lado para fazer a vontade e o desejo de Cristo. E com isso conseguiremos ser um entre nós. Cada um sendo um membro do corpo de Cristo, mas sendo um entre nós. 3. Desenvolver a unidade e tendo Jesus como a perfeição a ser buscada. Porque se buscar o pastor Ricardo, Roberto Ricardo, ou o pastor Emerson, ou qualquer outro irmão que a gente se agrada, feito Amado Josias, feito os jovens, Luciano Camila, Marco Vinícius, Marcela, Gleice, entre outros que agora a gente, se sair citando, vai terminar deixando alguém magoado. E os jovens, não é porque a gente gosta muito deles que a gente vai para a igreja por causa deles. A gente até se sente confortável e feliz por tê-los lá, mas a gente vai por causa de Cristo. Amém, amados? E aqui, e tem a outra Camila, né? E entre as outras irmãs, sem esquecer da nossa irmãzinha Alice, né? Nessa parte aqui estaremos orando para encerrar essa parte aqui. E recitando o versículo da primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15, a qual os irmãos já devem até ter de cor de tanto estar falando ele. Está assim na palavra de Deus. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em nós. Amém? Logo mais, daqui a pouquinho, tem a videoconferência dos jovens, né? Aqui hoje, a partir das 10 horas, feito foi domingo passado, e às 18 horas tem o culto da nossa igreja, que está lá, aquela nossa programação, que o pastor Roberto, junto com o povo que viabiliza o acontecimento desse evento de culto ao Senhor, estarão ali promovendo. Até mais, amados. Até a próxima, em nome de Jesus.